Bentley está entre os automóveis de desempenho mais luxuosos do mundo, fabricados à mão com algumas das melhores peças e materiais disponíveis para os ultra-ricos, mas por detrás de toda essa beleza existe uma história trágica. O homem que fundou a Bentley levou a sua empresa ao auge da glória durante a década de 1920, construindo alguns dos carros mais rápidos, duráveis e lucrativos do seu tempo, tendo inclusive vencido 5 corridas de Le Mans nos primeiros 11 anos de existência da empresa. No entanto, uma infeliz sequência de acontecimentos faria a empresa desmoronar-se, e o próprio fundador da Bentley seria descartado e forçado a trabalhar para o seu maior rival da época, a Rolls-Royce. Esta é a história de um homem que criou uma das empresas automóveis mais fascinantes do mundo, apenas para perder tudo. A história da Bentley começa com o nascimento de um rapaz em Londres, em 1888. Walter Owen Bentley era o mais novo de 9 filhos e foi criado numa família próspera graças ao seu pai, que fez fortuna a vender seda e lã. Desde cedo, Walter cresceu de forma diferente do que a sua família esperava e não gostava particularmente da ideia da escola. Em vez disso, era fascinado por tudo que fosse mecânico, especialmente coisas que se moviam. Isso tornou-se evidente quando, aos 9 anos, Walter comprou uma bicicleta em segunda mão e desmontou-a com o único propósito de perceber como funcionava. No entanto, o maior amor de Walter na altura eram os comboios, e ele desejava mais do que tudo tornar-se engenheiro ferroviário. Assim, em 1904, aos 16 anos, Bentley abandonou a escola, saiu de casa e começou a trabalhar como aprendiz na Great Northern Railway, em Doncaster. Foi também por esta altura que os automóveis começaram lentamente a tornar-se populares em todo o mundo, mas, surpreendentemente, Bentley não estava interessado neles. Na verdade, ele odiava carros e chegou a comentar, em certa altura da sua carreira, que um automóvel não passava de um veículo vergonhoso que salpicava as pessoas com lama. Contudo, apesar do seu foco nos comboios, o interesse de Bentley pelos caminhos de ferro começou a desaparecer quando percebeu que os automóveis e motociclos não só estavam a tornar-se o futuro dos transportes, como também eram extremamente populares em competições de corrida. Aqui, qualquer engenheiro talentoso podia testar as suas capacidades e levar os limites da velocidade ao extremo. Este factor, por si só, fascinou-o e levou-o a comprar o seu primeiro veículo motorizado aos 18 anos, uma motocicleta quadrante de transmissão por correia, fabricada por um construtor britânico. Com a ajuda do seu irmão Horace e de vários colegas da ferrovia, Bentley fez alguns ajustes à moto e começou a conduzi-la em competições locais. Para a surpresa de muitos, a sua motocicleta venceu várias medalhas de ouro e provas entre 1906 e 1908. Nos anos seguintes, Walter tornou-se tão obcecado com corridas que passou a competir no maior e mais perigoso evento de motociclismo do mundo, o Isle of Man. Twitter. Infelizmente, aos 21 anos, sofreu uma queda logo na volta inicial e nunca conseguiu vencer o torneio nas 2 participações que teve no Tourist Trophy. Ainda assim, a sua paixão persistente pelas corridas não o deixou desistir, permitindo-lhe alcançar outras vitórias e, mais importante, dominar a arte de aperfeiçoar o desempenho dos motores. Nessa altura, Bentley já sabia onde estava sua meta, pois algo mais tinha capturado a sua paixão, algo que ele outrora considerará vergonhoso para o público, mas ao qual agora estava totalmente dedicado a aprender: o negócio automóvel. Em 1910, aos 22 anos, Walter Bentley iniciou a sua nova carreira na National Motor Cab Company, em Hammersmith, Londres, onde ficou responsável pela manutenção e operação de centenas de táxis londrinos Unique. Apesar de o trabalho ser algo caótico, Bentley tornou-se obcecado pelo automóvel e desenvolveu uma verdadeira paixão pelos seus motores e mecanismos. Apenas 2 anos depois, recebeu a notícia da morte da sua mãe e regressou a casa para prestar as últimas homenagens, prometendo aos empregadores que regressaria em breve. Após o funeral, descobriu que a mãe lhe deixará uma herança de 2.000 libras. Tinha então 2 opções: poupar o dinheiro e voltar ao trabalho ou arriscar tudo para abrir um negócio automóvel. Como se pode imaginar, escolheu o negócio automóvel. Instalou-se em Londres e passou a vender carros de uma franquia londrina chamada Doriot, Flandrin e Paran, um fabricante francês. Embora os veículos fossem rápidos e bem construídos, Walter não gostava da forma como a empresa era gerida, pelo que se associou ao irmão Horace para comprar a franquia, mudaram o nome para Bentley e assumiram os showrooms em Londres.
Para promover a nova empresa, os irmãos trabalharam na melhoria dos motores e exibiram os carros em várias competições, acabando por estabelecer um recorde de 10 voltas em Brooklands para um carro de 2,0 litros a 66,7 milhas por hora. Apesar do recorde, Walter não estava satisfeito, achava os carros demasiado pesados e acreditava que, se os tornasse mais leves, poderia melhorar ainda mais o desempenho. Meses depois, os irmãos viajaram para a França, onde Walter descobriu uma liga metálica decorativa feita de alumínio. Reparou imediatamente na sua leveza e pensou que, se utilizasse alumínio em vez de aço ou ferro fundido nos pistões, poderia reduzir significativamente o peso do veículo. Contudo, o alumínio não era suficientemente resistente ao calor, pelo que Bentley começou a experimentar misturas químicas até chegar à fórmula de 88% alumínio e 12% cobre. O resultado foi um enorme sucesso, permitindo-lhe bater vários recordes de velocidade em 1913 e 1914. O sucesso trouxe atenção mediática, mas a Primeira Guerra Mundial interrompeu os seus planos. Bentley revelou o segredo dos seus pistões de liga ao Sr. Henry Royce, que os aplicou no motor aeronáutico Rolls-Royce Eagle. Bentley foi encarregado de desenvolver motores para aeronaves militares, criando o Bentley BR-1, extremamente eficaz. Após a guerra, foi condecorado com a MBE e recebeu 8.000 libras, permitindo-lhe finalmente fundar a Bentley Motors em 1919, com o objetivo simples, criar um carro rápido, bom e o melhor da sua classe. Nos anos seguintes, a Bentley destacou-se nas corridas, incluindo Le Mans, onde conquistou várias vitórias. Contudo, apesar do sucesso desportivo, a empresa enfrentava dificuldades financeiras. O investidor Ulf Barnato assumiu o controle da empresa e, juntamente com os famosos Bentley Boys, ajudou a consolidar a reputação da marca, conquistando 4 vitórias consecutivas em Le Mans entre 1927 e 1930. Apesar do auge, a Grande Depressão e os elevados custos de produção, especialmente do luxuoso Bentley 8 litre, levaram a empresa à falência em 1931. A Bentley foi vendida secretamente a Rolls-Royce, o que devastou Walter Bentley, que acabou forçado a trabalhar para a empresa rival até 1935. Após sair, trabalhou noutras marcas até falecer em 1971, aos 82 anos, sem filhos. A Bentley Motors passou décadas sob a sombra da Rolls-Royce, recuperando apenas verdadeiramente após ser adquirida pela Volkswagen em 1998. O regresso a Le Mans em 2001 e o lançamento do Continental GT marcaram o renascimento da marca, que voltou a alcançar grande sucesso com modelos como Flying Spur, Mulsanne e Bentayga. Hoje, a Bentley está melhor do que nunca, provando que uma marca criada em apenas 10 anos conseguiu resistir e prosperar durante mais de um século.